Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Reniel, Eu sou a Vicky. estamos de volta no canal A2. Hoje vamos fazer uma retrospectiva das nossas melhores leituras de 2021. A gente vai separar, a gente já separou algumas perguntas aqui, né? Alguns parâmetros para a gente trazer alguns das nossas melhores leituras, o que a gente leu, né? O que tem de novo. Aqui, muitos dos livros que a gente vai falar aqui tem vídeo no canal, inclusive. Verdade. A gente faltou um pouco no fim desse ano, mas a maioria dos livros aqui tem vídeo no canal. E trazer uma retrospectiva, né, para vocês, do que a gente leu, de como foi. Bom, antes da gente começar, aquele recado básico, né? Se você é novo por aqui, aproveitar para se inscrever no nosso canal, para deixar o joinha no nosso vídeo e também para compartilhar com algum amigo seu que gosta de leitura, de filme, enfim, do que a gente fala um pouquinho por aqui. Antes da gente começar, eu acho importante falar que nós cumprimos nossas metas. A gente tem inclusive um vídeo aqui no YouTube que a gente fala um pouco do nosso hábito de leitura e algumas coisas que a gente foi fazendo com o tempo, né? Como, por exemplo, criar algumas metas de leitura, né, pra gente ir se direcionando. E cumprimos nossas metas de leitura desse ano. Você leu quantos livros? Eu li uns 50 livros esse ano, e mas apesar disso eu tive que ver menos TV, né? Então vi menos filme, menos séries, que eu gosto muito. Então eu acabei lendo bastante, mas vi menos coisas também, né? Eu acho que eu vi muitas coisas, né? Eu vi bastante coisa é, que eu queria ver esse ano, que eu queria me dedicar mais pra ver. Mas em compensação também bati minha meta que eu coloquei, né? Eu acho que essas metas funcionam muito pra mim, são importantes pra me dar uma impulsionadinha, principalmente no fim do ano, que eu já vou ficando mais cansada, mais preguiçosa. E então eu bati a minha meta, que foi de 24 livros. E vamos ver como que vai ser esse ano, né? O que a gente vai fazer. Vamos ver o que dá pra ler, né? Depende muito do tempo que a gente tem também. E esse ano eu consegui administrar bem o tempo. Vamos ver como é que vai ser agora. Sim, eu acho importante a gente falar isso pra vocês, mais pra vocês verem que pode funcionar, que pode ser uma ideia legal e que funciona pra gente, né? Sim, total. Então vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que a gente trouxe aqui foram livros de nacionalidade nova, né? De uma nacionalidade que a gente nunca tinha lido antes. A gente tenta sempre ler algum, entrar em contato com algum livro, né, de escritores de novas nacionalidades para realmente conhecer histórias de outros lugares. E sempre são encontros muito felizes, assim, né, Sim. com outras histórias, outras culturas, né, que a gente sempre entra em contato. Qual livro você leu? Para essa categoria eu escolhi o livro Histórias Abençoadas, do Mia Couto. É um livro de Moçambique, né? Então foi a primeira vez que eu li o Mia Couto também. A gente vai deixar aqui a imagem da capa, que a gente não tem ele aqui físico. Mas é um livro assim muito bacana. É um livro de contos que ele publicou inicialmente em Moçambique, num jornal que trabalhava, e depois esse livro ele reúne esses contos nessa coletânea e fala muito sobre o povo, né, moçambicano no período pós-guerra, né, pós-colonização no século XX. E assim, são histórias bem tocantes, histórias bem, como é que fala assim, bem vivas, né? A palavra dele tem muito movimento, tem muita vida. E eu gostei muito de conhecer o Mia Couto, foi bastante feliz assim esse encontro. E você, o que você leu de nacionalidade nova? O livro que eu vou trazer é A Vegetariana, que inclusive tem vídeo no canal, eu acho, A falando gente do livro. foi. Se tiver, a gente coloca pra vocês, né, aqui. E é um livro de uma escritora sul-coreana. Essa história é uma daquelas histórias bizarras, assim, que a gente não tem como se esquecer delas, né? A gente vai encontrar nesse livro a história de uma mulher sul-coreana ali, que é casada, enfim, aparentemente tudo normal, tradicional, e de repente ela decide parar de comer carne. E não por razões necessariamente políticas, algo acontece ali, né, em sonhos e tal, e ela decide parar de comer carne, e isso vai afetar absolutamente todo mundo ao redor dela, e a gente vai ter uma história. Gente, é bizarro, assim, é uma história erótica, fala de um erotismo, de uma sexualidade, de loucura, muito metafórica, uma história muito forte, muito pesada.
E a escritora, né, que ela é chamada Han Kang, ela vai aí quebrar uma série de tabus nesse livro, né, falar sobre violência e, enfim, erotismo. É um livro que vale muito a pena ler, a gente leu ele em Kindle também, a capa vai estar aqui para vocês verem. E é uma leitura que eu recomendo muito, assim, foi um encontro bizarro, assim, bizarro e merece ser lido. Bacana, isso tem vontade bastante de ler também. A próxima categoria que a gente trouxe são livros teóricos, né? Livros ou de teoria, né? Que a gente costuma ler, ou filosofia, algo do tipo. O que você Não vai ficção, no recomendar? caso, né? Não ficção. Eu tento, geralmente, ler um livro de não ficção por mês, né? Eu pego ele para ler no começo do mês e lendo durante o mês. E durante os intervalos eu vou lendo outras coisinhas mais curtas, alguns livros de ficção mais curtos, até para dar conta, né, da demanda da leitura. E esse ano eu li História e Psicanálise, do Michel de Certeau. Aqui ele vai fazer, são vários artigos reunidos aqui, que o Certeau vai falar sobre as contribuições à psicanálise do Freud, Lacan, o Michel Foucault também. Vai muito no sentido da produção, né, do lugar da produção do saber histórico. E é Michel de Certeau, né? Assim, é incrível, tudo que ele escreve é muito, muito foda. É assim, Não tem como falar outra coisa. É muito... E a discussão que ele coloca também é muito interessante. Vai falar sobre tempo, vai falar sobre essa questão das rupturas e continuidades do tempo, pensando num tempo não burguês, né? Não moderno nesse sentido de um tempo teológico, né? Enfim, são várias discussões, na verdade. E é um livro que rendeu muita discussão pra gente, né? A gente Sim, conversou muito sobre ele. É muito profundo, assim. É um livro para ler e reler sempre, assim. E quem puder, quem tiver acesso, vale a pena demais, assim, para quem gosta do tema, né? O René, ele consegue ler, eu acho, vários livros teóricos. Eu já tenho mais essa dificuldade, preciso, inclusive, melhorar esse meu hábito. Ele sempre tem ali do lado do sofá, né, um livro teórico para ir lendo. Sim. E esse ano eu consegui ler mais Freud, psicanálise, mas por incrível que pareça não vai ser nenhum desses livros que eu vou trazer aqui hoje. Eu vou trazer O Mito de Sísifo, que é um livro que eu li no início de 2021. A gente tem vídeo aqui no canal sobre ele também. Um dos primeiros livros ali de Camus, né? Que é um autor que o Reni gosta muito e que me apresentou. E é um livro, gente, que é sensacional, assim. Ele vai começar com a pergunta, né? Falando da pergunta filosófica sobre por que, né, que o homem se suicida. E a gente vai ter uma discussão filosófica ali sobre a vida, sobre o absurdo, né? Ele vai introduzir justamente esse tema do absurdo, né? Que é o que vai rondar ali, né? Os ensaios, né? Os romances, inclusive, né? De Camus. E é um livro que me marcou muito, assim. Eu tinha uma imagem muito diferente e ele pegou em vários lugares para mim e me fez ficar pensando. É um livro que todo mundo precisa ler. Eu acho que começar a ler Camus tem que ser começado a ler por O Mito de Sísifo e O Estrangeiro logo após. É um livro que a gente recomenda muito. Inclusive, a gente não tem a versão física dele aqui, porque a gente sempre está emprestando ele. Sim. Porque é um livro muito bom. Leiam Camus, comecem pelo Mito de Sísifo. A próxima pergunta, então, a gente vai dar uma baixada aqui agora e vai trazer a maior decepção de 2021. E eu acho legal a gente falar que decepção não necessariamente são livros ruins, né? São livros só que a gente tinha uma expectativa muito alta em cima. Sim. E não foi dessa Qual vez. foi o seu livro que você trouxe? O livro que eu trouxe foi um livro que eu tô com dó de trazer, inclusive, porque é uma autora que eu amo muito. Só que acontece que eu tinha lido o maior clássico, né? O maior livro dela, e depois li esse, e aí deu aquele... né? Que é Razão e Sensibilidade, né, da Jane Austen. E eu adoro a autora, já li outros livros dela esse ano também, além desse, amei. Mas eu acho que Razão e Sensibilidade, a minha questão foi que eu não me identifiquei com nenhuma das duas personagens.
Eu acho que é um livro que eu esperava muito pelo título, assim, né? Razão e sensibilidade. E essa dualidade, que é uma dualidade que tá sempre ali, né? E imaginar isso nos romances da Jane Austen, eu achei que fosse ser incrível. E eu não gostei das personagens, achei todas as duas insuportáveis, as duas irmãs. E assim, é um livro que eu praticamente não guardo memória dele, assim, eu não lembro muita coisa dele, assim, eu lembro de coisas específicas, assim, mas não lembro muito, não foi um livro que me pegou, assim, muito, sabe? É um livro bom, me diverti lendo, é legal e tal, mas tá longe de ser, tipo assim, o livro que eu mais gostei no ano, pelo contrário, eu acho que foi um livro que me decepcionou um pouco. E o seu, qual foi? Eu vou trazer para essa categoria de maior decepção Dom Juan, narrado por ele mesmo, do Peter Handke. E eu achei muito nesse sentido da expectativa, né, que eu tinha quando eu achei esse livro no sebo, comentava na aba uma coisa muito relacionada com Dom Juan, falado pelo Camus lá no Mito de Sísifo, né? E eu comprei, foi naquela empolgação de ter lido, ou de ter acabado de ter lido o Camus, e eu fui achando que encontrar um Dom Juan do Camus, né? Ele traz esse arquétipo muito forte, né? E é um dos mais legais de se ler, né? No sim, sim, no Mito de Sísifo ele fala desse personagem absurdo, né? E aqui a gente encontra então Dom Juan, que a gente vai acompanhar ele por uma semana e vai acompanhar as histórias dele com as mulheres, com outros personagens, né? E eu não que o livro seja ruim, na verdade eu achei um livro muito bem escrito, né, pelo Peter Handke. O que eu acho é que eu tinha uma expectativa muito alta, né? Eu achava que eu ia encontrar um livro escrito pelo Camus e não é outro autor, né? É outro pensamento e acabei me frustrando um pouco, né? Eu acho que isso atrapalhou a experiência, em certo sentido. Talvez se eu não conhecesse, não tivesse nunca ouvido falar do Camus, eu teria me apaixonado por esse Dom Juan aqui, né? Mas é um livro interessante, apesar disso. Tem um lirismo muito, muito bonito, uma escrita muito fluida, e vale a pena conhecer esse autor. Eu tenho outras coisas dele que está na minha lista, mas esse aqui foi meio que um passinho falso assim que eu dei. Mas eu acho que é muito dessa questão da expectativa, né, que a gente criou. Então, em contrapartida com a maior decepção, a maior surpresa do ano, né? Qual foi a sua? Esse livro aqui foi assim, uns 45 do segundo tempo, que é o Matadouro 5. Foi o último que você leu no ano, né? Foi o último que eu li, assim, 28, 29 de dezembro, eu tava terminando ele. E do Kurt Vonnegut, não sei como é que se pronuncia, mas esse livrinho aqui. Essa edição belíssima. Ele estava na minha lista fazia muito tempo, quando a gente começou a mexer nessas coisas de booktube, procurar vídeos a respeito de livros. Eu vi muito em recomendação desse livro, estava na minha lista e estava lá. Até que eu falei assim, eu vou comprar, vou ver o que vira. E foi assim, foi genial. Foi genial. A escrita dele é muito, muito massa, assim. Você lê muito rápido. E ele tem uma questão do tempo aqui que ele brinca muito. A gente aqui tem um personagem que seria... É uma história dentro de uma história, né? E aqui a gente vai acompanhar uma narrativa sobre um atentado da Segunda Guerra Mundial, que é Dresden, uma cidade da Alemanha que foi bombardeada. E, enfim, aqui a gente vai ter uma narrativa sobre a Segunda Guerra e contra, né, as armas, contra essa corrida armamentista que ocorreu no século XX. Mas é um livro assim que é muito tocante, ele tem um final que é muito lindo e me lembrou muito Forrest Gump, assim, a história, né? Aquele monte de história uma dentro da outra. Enfim, foi muito bacana. Eu achei assim que não ia surpreender, que ia ser só mais uma leitura, né? Mas no final me tocou, assim, teve um lugar de destaque. E a sua leitura que surpreendeu?
O meu, com certeza, foi A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que inclusive é um dos meus livros favoritos do ano. Eu tive várias leituras favoritas, mas esse tá total no lugar de destaque. Mas eu trouxe ele para essa categoria de, né, livro que me surpreendeu, porque eu ganhei ele do Rênio, eu imaginava que ele fosse ser um livro bom, mas eu não tinha expectativa, é uma história que eu não sabia do que era, eu não conhecia a autora, como não se conhece Isabel Allende, hoje em dia eu me pergunto isso, mas não conhecia a autora na época. O título eu fiquei curiosa, mas não esperava nada, basicamente isso, não conhecia, não esperava nada. E é uma história que tem tudo a ver, assim, comigo, né? Vai contar a história, tem vídeo no canal, inclusive, vai contar a história de 4 gerações de uma família, né? Ali composta majoritariamente por mulheres, né? Por matriarcas. A gente vai acompanhar a história dessas mulheres, inclusive. No Chile, ali, pós-ditadura, né? Antes da ditadura e depois da ditadura chilena, porque, né? Afinal, vão ser vários anos que a gente vai acompanhar essa família. Tem um pai aqui, uma figura de um pai aqui que vai durar durante todas essas gerações. É um homem que era muito pobre, vai ficar rico. E a Clara, né, que é a matriarca da família, que personagem, gente, que personagem. Ela é maravilhosa, assim. E a gente vai acompanhar ela tendo filhos, os filhos tendo filhos, e a dinâmica dessa família, o caos que vai ser, essa família que vai enriquecer, que vai ter muito dinheiro, a dinâmica deles e a forma como a Isabel Allende consegue se aprofundar tanto na dinâmica familiar como no desenvolvimento dos personagens, desses personagens, e como a gente tem a sensação que a gente conhece cada um deles e como são personagens tridimensionais, assim, sabe? E é o livro que mais me fez chorar esse ano também. Me emocionei horrores no final dele. É um livro incrível, gente. É aquele livro, assim, que eu só queria bater a cabeça, esquecer e não lembrar pra eu poder ler de novo e ter essa experiência de novo. Com certeza é um dos favoritos da minha vida e foi muito uma surpresa. Leiam Isabel Allende, A Casa dos Espíritos. Tem vídeo aqui. A próxima categoria que vamos falar, então, a gente trouxe uma categoria de livros conforto, assim, né? Livros que eu acho legal indicar, né? Porque muita gente gosta desse tipo de livro e é importante, eu acho, depois desse tanto de livro bomba, assim, né? De livros pesados e densos, livros confortos que, ao menos pra mim, funcionam muito bem pra manter meu hábito de leitura, né? Pra ser aquele respiro, aquele fôlego. E qual foi o seu livro conforto? Foi um pouco difícil, assim, de achar, de encaixar, porque eu tenho O René não tem conforto de livro, gente. Ele lê e ele não tem essa coisa de Não, precisar de fôlego. não, assim, eu gosto de leituras que vão falar, não sei, sobre morte, reflexões sobre vida, velhice, angústias. Já eu não aguento durar muito tempo com isso. Eu preciso, às vezes, dar uma respirada, que senão... Então, para eu encontrar, assim, um livro que se encaixasse nesse comfort, assim, que fosse tanto para mim quanto para o nosso público, né, eu trouxe aqui as variações Bradshaw, da Rachel Cusk, que é uma autora conhecida, contemporânea, né? E é uma história sobre uma família, um núcleo familiar mais específico, e a gente acompanha eles durante um ano, vendo eles trabalhando, cuidando dos filhos. Então, uma coisa assim, é uma narrativa bem sobre acontecimentos pacatos do dia a dia e mostrando a dinâmica, né, das relações dessas pessoas. Então, é um livro assim bem leve, não tem aquelas variações de emoções e de plot twists, né, na história. Na verdade, muito pelo contrário, é uma história bem calma, mas acontecimentos do dia a dia, né? De uma casa, de uma família, e indo ao supermercado, comprando roupa, verdura, cuidando dos filhos, enfim. Mas que mesmo assim traz uma reflexão muito bacana sobre maternidade, sobre relações familiares e sobre, não sei, um pouco do machismo estrutural que a gente vive aí há séculos, milênios praticamente. Enfim,
é um livro interessante. Ele pode, às vezes, passar despercebido. Até na leitura, assim, ficava muito pra onde que essa leitura vai, o que vai acontecer. E, pelo menos, o que eu pude, assim, aprender, que eu notei, assim, foi bastante profunda a crítica da autora, né? Então, fica de indicação para quem gosta de livros mais cotidianos, mais calmos, né? Acho que é isso. Equilibrados ali, né? Equilibrados, eu acho que esse é o termo ideal. Eu vou trazer um livro comfort real, que é Teto para Dois. É um livro que eu li esse ano. Ele é da Beth O'Leary, não sei se é assim que pronuncia. E é um livro, é uma comédia romântica muito gostosa, com mensagens legais. E vai contar a história de uma mulher que termina um relacionamento e ela sai da casa desse namorado e vai dividir uma casa ali com um homem. Só que ele trabalha de madrugada e fica na casa pelo dia, e ela trabalha pelo dia e fica na casa da madrugada, então eles vão dividir a mesma casa, mas sem nunca se encontrar. E eles vão passar ali a desenvolver uma relação através de post-its e tal. E é um livro muito gostoso, que você se apega aos personagens, que tem personagens legais, tem uma historinha legal e ao mesmo tempo mensagens interessantes, assim, a gente vai ver um pouco sobre relacionamentos abusivos. E eu acho que a autora ela consegue trazer uma sensibilidade, assim, de tratar esses temas com leveza, mas também sem tirar a importância deles, assim, sabe? Então eu acho que é um livro perfeito assim para recuperar o fôlego. Foi para isso que eu usei ele, foi muito bom com essa função. E é um livro que eu super recomendo, assim. Quero ler outros dela também, A Troca, né, que é um famoso dela. E com essa função também que eu acho que ele cumpre bem esse papel. E a próxima categoria que a gente separou foi meio que o contrário, né, dessa que a gente trouxe agora, né, de conforto. É livros que mexeram, de explodir a cabeça, né? Eu trouxe para essa lista o livro Esperando Godot. É um livro também que tem vídeo aqui no canal que eu fiz. A gente também leu ele pelo Kindle. E como explicar Esperando Godot, assim? Não tem como. Não tem como explicar, eu acho acho. até chato explicar, porque às vezes você tira um pouco da experiência da pessoa que vai ler. É. Mas basicamente é uma peça de teatro, né? E a gente vai ter ali majoritariamente dois personagens que estão esperando esse homem, né, Godot, e a gente não sabe quem ele é, eles também não sabem por que eles estão esperando. É um livro ali que ele vai brincar com, acho que com qualquer coisa que a gente quiser dar nome para isso, né? Se a gente quiser Sim. interpretar se isso é morte, se isso é vida, se tá falando de qualquer coisa, né? É um livro realmente Ele ele funda o teatro do absurdo, se não me engano, né? Então é muito nesse sentido da realidade, né, pós-moderna, moderna, né, onde as coisas não têm sentido, nada tem sentido e nada tem sentido no livro. E assim. Aí esse homem que abraça, né, a falta de sentido, né? Não é nem sobre construir um sentido, mas é sobre abraçar a própria falta de sentido. Sim. Né? Então é um livro bem... Só que até a gente cair nesse lugar, né, a gente faz o movimento contrário, né? O movimento de uma tentativa louca de atribuir sentido a qualquer coisa que acontece ali, né? Por isso que eu até falei que a gente pode falar que é sobre morte, que é sobre vida, que é sobre, enfim, qualquer coisa, porque a gente fica muito, né, nesse lugar de tentar atribuir sentido a cada fala. Eu ficava relendo os mesmos diálogos 1000 vezes para tentar entender, até que a gente vai caminhando para entender que não tem o que entender, assim. Então foi um livro de explodir a cabeça, assim. É um livro que você se fala assim, o que eu tô lendo, o que é isso que eu tô experienciando aqui. Sim. E o seu, qual foi? Eu trouxe a Dificuldade de Ser, Jean Cocteau, que na verdade eu encontrei esse livro por acaso também, né, passando nas listas de compra e fui ver.
E é até difícil assim falar um pouco o que é esse livro, porque não é uma ficção, mas também não é um ensaio, não é acadêmico, é quase que crônicas, mas são textos assim muito particulares e pessoais do autor. E que vai falar de um sujeito que nesse caso, a cabeça dele né, explodida, assim, é um cara muito... O que tá rolando? O que tá rolando? Ele faz mil coisas, né? O Jean Cocteau, ele foi um artista, eu nem sei falar direito, Multifacetado, né? vai falar de cinema, teatro, literatura, né, enfim, e transforma, como se fala, tudo em arte. Foi um livro assim que cada texto a gente para pensar em alguma coisa, né, seja da sociedade, seja da gente, mas é um livro assim que eu acho nesse sentido assim da não interpretação, né, da experiência que a gente tem ao ler o livro, que ele traz a fragilidade do ser humano e exatamente essa dificuldade de existir, de ser e E a enfim, capa dele é lindíssima, assim, né? não, ele é incrível assim. Eu acho que eu recomendo para todo mundo que quer se aventurar assim, se conhecer um pouco, né? Apesar dele falar dele, tem muito da gente aqui também. Eu acho incrível a escrita do Jean. E quase em último momento, nesse último momento, a gente vai trazer livro favorito do ano. Sim. Eu acho isso dificílimo, porque eu ao menos tenho vários favoritos do ano. Eu acho que eu tenho vários livros que eu coloquei, né, em favoritos, assim, são livros da minha vida. Qual foi o seu antes? O meu eu peguei errado aqui, mas o que eu trouxe é do Camus, O Primeiro Homem, que foi o livro póstumo dele, na verdade, estava escrevendo quando ele sofre um acidente que vai ocasionar a morte dele. E é um livro um tanto autobiográfico, mas também é um romance, e que vai falar um pouco da própria história dele, retornando às raízes dele, buscando conhecer o pai, a sua memória em relação à mãe, né, em tentar compreender, se comunicar com a mãe dele. E foi um livro assim, eu acho, até comentei, a gente tem um vídeo que eu comento dele, e a gente fala muito sobre o estrangeiro, sobre a peste, né, os ensaios, mas esse livro aqui é muito, pelo menos me tocou bastante, assim, eu achei bem lindo, muito madura a escrita do Camus nesse momento, as reflexões que ele traz, eu acho até o tema que está envolto dessa história aqui, dessa narrativa, de tentar conhecer esse pai, de buscar recordar e rememorar a história da mãe também, a história da família, a história que era uma história desconhecida, silenciosa, né? E esse autor vai buscar fazer isso. E eu achei lindo, assim. Me tocou bastante em vários momentos. E eu acho que vale a pena para quem gosta de Camus, para quem leu O Estrangeiro, A Peste, né? Para quem gosta dos seus romances. Esse livro aqui vai ser um prato cheio, tenho certeza. E você, o que você trouxe de preferido do ano? A gente não consigo fazer isso, tem vários. A Casa dos Espíritos, igual eu falei, né, da Isabel Allende, Destinos e Fúrias, que foi o primeiro livro que eu li no ano de 2021, eu acho que tem vídeo aqui no canal. É um livro que eu amei, 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 é um dos meus favoritos. Mas eu trouxe dois outros aqui. O primeiro deles, Dias de Abandono, da Helena Ferrante, né? Da mesma forma que não tem um ano que não tenha favoritos Camus pro Reni, não tem favorito Helena Ferrante pra mim. Eu li alguns livros dela, outros livros, né? Além da tetralogia, no ano de 2021. E esse aqui, com certeza, foi meu preferido. Foi um livro que eu mergulhei inteira nele e parece que eu conheci, que eu estive na pele dessa mulher que é abandonada pelo marido e
né, se depara ali com a vida dela, com a vida que era dela e que ela até, parece que até então ela não tinha entendido que era dela, né? Uma dona de casa que não estava mais trabalhando, que já não, uma mãe, né, que estava ali agora completamente responsável, unicamente responsável por essas crianças e com todos esses deveres. E é uma mulher que ela vai entrar 100% em contato com essa vida que ela tá levando e com esses sentimentos dessa vida e com o sentimento de ter sido abandonada. E ela vai mergulhar em si mesma, mergulhar em angústia a um ponto assim que a gente não sabe se é metafórico ou se ela quase entra num transe literal, assim. É um livro muito forte, muito, muito bom, muito bom, muito bom, gente. De verdade, leia Um Dia de Abandono. É um livro que ficou muito comigo, assim, que eu me emocionei muito, que eu, não sei, ficou comigo, assim, né? Com certeza é um dos meus preferidos dela até então, que eu já li. E outro livro que eu quero trazer aqui, ele também não tá aqui com a gente, né, no físico, mas a gente vai deixar a foto da capa. Ele também tá emprestado. É A Casa Holandesa. É um livro da Anne Patcher, né? E é um livro que tá na minha lista há um tempo, desde que ele foi lançado. Acho que ele foi lançado em 2020. Acho que talvez por aí. Ele tá na minha lista e eu enrolava pra comprar, porque tava muito caro. Eu comprei ele nesse ano de 2021. Li ele e eu sabia já que eu ia me apaixonar, já era uma expectativa que estava firmada ali e ele correspondeu a todas as minhas expectativas. É um livro que vai contar a história de dois irmãos que moravam nessa casa holandesa, né? A gente vai ter aí uma casa personagem e por alguma razão eles vão meio que ser expulsos dessa casa, né? Eles vão perder essa herança dessa família. E a gente vai acompanhar eles até praticamente a sua morte, desde a sua infância. Então é um livro que me lembrou muito meu irmão, a minha relação com meu irmão. E temas que eu amo, como dinâmica familiar, como desenvolvimento de personagens, aquela coisa da gente conhecer aqueles personagens como se fosse alguém que a gente conhece. E acompanhar a história deles, que é uma história muito bonita de uma relação, assim, belíssima, assim, e essa casa personagem que dá ao livro uma autenticidade, uma originalidade muito, muito linda, assim. É um livro lindo e que com certeza foi um dos favoritos do ano, assim. Essas são minhas indicações. E para finalizar, a gente vai trazer aqui os nossos primeiros livros, né, de 2022, os livros que a gente está lendo no momento. No caso do Reni, você já terminou o seu, né? Qual foi o seu? O meu foi Estado de Sítio, foi o do Camus, a peça de teatro que ele escreve no ciclo da revolta, né? Então aqui ele faz uma referência à ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra, e foi a primeira vez que eu li uma peça de teatro dele, eu não tinha lido, e eu tava só postergando, assim, essa leitura, né? A compra do livro também. E foi um livro bacana. Eu acho que no teatro tem muita dramaticidade, né? E aqui a gente tem uma relação muito forte entre os personagens, uma relação de amor, mas não só um amor carnal, mas também um amor fraterno, uma fraternidade entre os homens, né, de certa forma. E não é o livro que eu mais gosto do autor, obviamente. Eu acho que tem outras leituras que me chamaram mais atenção, mas foi bacana. O Camus fala que não é uma representação do livro da peste, né? Mas de certa forma se tem um diálogo aqui em relação à revolta, à resistência, a uma questão do mal, né? Da condição da força do mal, da maldade. E é interessante, assim, foi interessante ler para conhecer um pouco desse lado do teatro que eu não tinha lido ainda. E você, o que você tá lendo? Qual que é a sua primeira leitura? Minha primeira leitura tá para ser concluída, tomara que hoje, ainda no dia que a gente está gravando, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu já li desde o ano 2006 dela. E todo mundo tava falando desse livro, comprei, comecei a ler.
E eu tô totalmente surpreendida, assim, é um livro que com certeza já talvez vai para os meus favoritos, vou esperar terminar ele, mas é um livro que a gente vai conhecer a história de Evelyn Hugo, né, que é uma atriz, ela que vai contar a história dela, que ela já vai estar com seus 70, 80 anos, e ela vai contar a história da sua vida e sobre esses maridos, né, que apareceram. Mas eu imaginava que era uma coisa e eu comecei a ler e é outra coisa completamente diferente, assim, depois eu até fiquei pensando quase como o título, ele vira quase uma ironia, assim, depois que você lê a história, e é um livro que eu tô amando muito, é a história dela, e é um livro que a gente se apega a essa personagem, e a gente sofre junto, a gente tá com ela ali junto, e eu tô amando. Mas logo mais a gente conta, né? A gente talvez tenha vídeo no canal, não sei. Vamos conversando, mas até então é isso, essas leituras. Ok, razão. Aham. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conhecem algum desses livros já, se vocês gostam, não gostam. E faça a retrospectiva de vocês aí também, a gente vai adorar saber. Conta aqui pra gente, né, qual foi o seu livro favorito do ano, se pegou alguma recomendação nossa, se quer que algum vídeo, algum livro desses aqui que a gente falou que não tenha vídeo, se bem que eu acho que quase todos têm, mas... Quase todos, mas pode ter algum que tenha passado. Se vocês querem algum review dele, resenha, vídeo sobre alguma coisa, vamos trocar uma ideia aí. Não esquece de compartilhar, né, de curtir, de se inscrever. Como a gente fala, é muito importante para o nosso trabalho chegar, né, o nosso trabalho, às pessoas. E o ano está só começando, esse é só o primeiro vídeo, a gente está aí de volta com muita literatura, muito cinema, né, o que der pra gente falar. E vem em breve a retrospectiva de cinema e série. Vamos fazer. Vai sair os melhores da telona e da telinha. Tá bom? Até domingo que vem. Um grande abraço. Até, gente. Tchau, tchau.